É uma grande satisfação a gente começar a quinzena do empresário, né, no início ontem, a 21ª quinzena do empresário, um evento que há 51 anos, a Associação Comercial, essa é a 21ª edição, ou seja, a gente está quase que a metade da vida da Associação Comercial falando, trazendo negócios, trazendo assuntos sobre negócios para vocês. Durante essas 2 semanas, a gente tem o privilégio de proporcionar uma verdadeira imersão no mundo dos negócios. Palestras, os cafés, sempre com conteúdo de grande relevância para o mercado. Hoje, por exemplo, nós vamos falar de IA. O que mais se fala hoje que não seja inteligência artificial? Ao longo desses dias, a gente tem a oportunidade de receber vários palestrantes durante a semana, durante a quinzena. E todos eles são especialistas em algumas coisas. Todos eles podem nos ensinar alguma coisa, que é o grande momento da quinzena, essa troca de aprendizagem. E a gente não pode esquecer, como eu falei, né, dos cafés. É um ambiente um pouco mais dinâmico, um pouco mais leve. Você troca ideia com várias pessoas. É realmente um café para você fazer networking, conhecer pessoas de outros negócios que possam se juntar ao seu negócio. Então eu convido todos vocês para participarem ativamente da quinzena. Dá tempo ainda de chamar os amigos, os familiares. Quem tiver com o celular aí, quiser chamar o pessoal, traz gente para cá, porque principalmente hoje o assunto é muito relevante, é muito interessante para quem ainda não conhece, para quem ainda não tem inteligência artificial na sua empresa rodando alguma coisa. Eu acho que o Maicon vai conseguir passar muita coisa para a gente hoje. Tá? Vou falar um pouco sobre o Maicon. Maicon Souza, ele é coordenador de marketing da Sicredi, professor universitário com especialização em gestão estratégica em marketing pela USP, não é pouca coisa, certificação internacional em marketing digital pela ESPM e mais de 19 anos com experiência no comércio varejista. Então, gente, eu acho que tem muita coisa para a gente aprender aqui hoje. Se puderem, por favor, chamem os amigos, familiares, manda vir para cá que ainda dá tempo. Obrigado e bom aprendizado a todos. Como o Fernando bem comentou, hoje o meu propósito é falar um pouquinho sobre inteligência artificial, um tema que a gente sabe que já é realidade. Diferente do que, por mais que às vezes a gente tenha alguns anseios, algumas restrições, ela já está presente no dia a dia e nas estratégias que a gente, desde a parte estratégias de gestão de marketing, estratégias de negócio como administrativo financeiro, mas como utilizar. E hoje eu quero falar com vocês, vou trazer para vocês um pouco desse contexto da inteligência artificial. Vou falar também sobre os benefícios para os negócios e o principal propósito. Além dessa quantidade de informação que nós vamos compartilhar, eu quero quebrar alguns tabus, alguns medos, porque a gente ouve falar tanto de inteligência artificial, mas vocês vão descobrir que inteligência artificial ela não é algo que está nascendo agora. É algo um pouquinho mais antigo. Ferramentas, vou trazer dicas de ferramentas, falar desse cenário, como que o país está agindo, quais são os números que nós temos das empresas aqui de nível nacional e também como vocês vão poder escolher aquela inteligência artificial ideal para o negócio de vocês. E para a gente começar, o que é essa inteligência artificial? A inteligência artificial é um mecanismo automatizado que pode substituir o que? A inteligência. São todas as atividades que você pode executar por meio dessa inteligência artificial, porém sem a necessidade de humano. Quando eu falei para vocês sobre que inteligência artificial ela não é algo novo, é fato. Desde 1950 foi a primeira vez que foi falado sobre esse tema. John Carter, nos Estados Unidos, em uma convenção com uma série de profissionais, trouxe o estudo, o início, sobre o que é uma inteligência artificial, mas esse estudo ele foi falado mais no quesito de inteligência artificial como automação para as máquinas. E hoje a gente já tem uma percepção diferente. Por que essa percepção diferente? Porque a tecnologia avançou de tal forma que nós estamos sendo atingidos como se a inteligência artificial tivesse nascido agora, mas não foi. Ela evoluiu. E conforme a evolução, conforme a tecnologia foi evoluindo, mais possibilidades foram sendo trazidas para todos nós. Quando eu falo sobre essa inteligência,
Essa inteligência do que o homem pode fazer, e a inteligência artificial ela vem para contribuir e não para substituir. Eu estou falando de percepção de ambiente, interpretação de dados, aprendizagem e tomadas de decisão. Eu sei que são 4 pontos que parecem polêmico, mas reforço, a inteligência artificial ela não substitui o humano. Ela substitui a pessoa que simplesmente ela cria um bloqueio. Isso eu não quero aprender, eu não quero saber. Como toda revolução, como toda mudança, desde quando veio a internet, desde quando veio os streams, as pessoas que resistem a essa mudança e não se adaptam, elas são fardadas a terem mais dificuldades. E que tipo de dificuldade? A inteligência artificial ela pode ser classificada em 3 tipos. Aí eu quero apresentar para vocês o primeiro tipo de inteligência artificial. É conhecida como a ANI, que é a inteligência artificial limitada. Por que limitada? Porque ela só recebe um código e executa aquilo. Um exemplo eu posso passar para vocês. Conhecem? Alexa. Todo mundo tem um telefone também. Sabe aquele Olá Google? Olá Siri? Ou Siri, né? Se você quiser arranhar um pouquinho mais do inglês. São assistentes virtuais. Só que, observem, eu vou convidar vocês para ouvir. Agora a gente vai começar um pouquinho de interações. Finjam que essa Alexa está funcionando, mas eu estou com o celular aqui com a Alexa, tá? Então eu vou fazer uma mensagem. Funcionando bem. Vamos lá, obrigado, eu vi que você está funcionando. Alexa, me dê boas-vindas para a associação comercial. A resposta para a sua pergunta pode ser uma associação comercial. É uma associação que visa o comércio e as trocas comerciais entre países ou grupos com poder de compra ou venda. Bom, ela vai estender um pouquinho mais. Mas o que eu quero trazer com esse exemplo? Entende? A ANI é uma inteligência limitada. A Alexa ela funciona bem. Ela te traz experiências bem interessantes. Como, me conte uma piada, ela vai te contar a piada, mas de tão sem graça você vai dar risada. Entre outras atividades. Mas são comandos que você precisa configurar. Então esse tipo de classificação de inteligência artificial limitada, ela tem um nome, ANI. Então nós temos as assistentes virtuais, a Siri, a Alexa, entre outras ferramentas também que são disponíveis. Agora chega, você já foi o teu momento. Agora, nós temos a segunda, que é a AGI, que é a inteligência artificial geral ou generativa. O que é essa inteligência geral ou generativa? Ela desenvolve aprendizagem. Quanto mais informações, quanto mais treino você faz para essa inteligência, o que vai acontecer? Mais respostas automáticas, mais respostas autônomas ela vai ter. Exemplo, alguém aqui utiliza GPS no seu carro? Exemplo, o Google Maps ou mesmo o Waze? Acho que 99%. Mas vocês já pararam para observar, quando eu falo para vocês que a AGI, que é uma inteligência artificial com base em aprendizagem, ela precisa aprender para ela poder determinar e identificar comportamentos. Vocês pararam para observar que, vou citar esse exemplo. Eu utilizo frequentemente o Google Maps. Então eu acordo, tal horário, vou citar como exemplo 6 horas da manhã, e aí já vou para o trabalho. Quando eu entro no carro, já aparece na tela para mim as opções, aparece lá no visor, já as opções, as 2 primeiras opções para ir ao trabalho. Mas espera aí, Maicon, isso daí é uma configuração que ele já pega normal, porque já está pré-configurado. Mas só que, com a inteligência artificial, ela vai identificar para você o tempo médio que você utiliza. E se aqui em José Bonifácio tem trânsito, tem fluxo hora de pico, acho que tem sempre, não? Sempre tem uma avenida, algum lugar, alguma avenida, algum local que tem. Sempre tem. E aí quando a gente pega esse horário, é aquele trânsito que é muito longo. O Google Maps ele está configurado para você pegar e ir de tal local para o seu destino do trabalho, mas a inteligência artificial, uma AGI,
que ela aprendeu, ela teve conteúdo, o que ela vai fazer? Ela vai fazer algo diferente. Ela vai te dar uma opção diferente, te dando uma melhor rota para você fazer em menor tempo. Ao invés de pegar a distância apenas, o caminho curto, que é o que todo mundo aqui configura. Você faz lá na configuração, você determina que você quer sempre o melhor caminho. Mas o melhor caminho, nativamente, ele pega quilometragem. Mas a inteligência artificial, pelas atualizações, o que ela vai fazer? Ela vai te levar o caminho com menor tempo. E aí, com esse comportamento acontecendo de maneira diária, de maneira repetida, o que vai fazer? Uma inteligência artificial geral ou generativa, ela vai aprender comportamentos diferentes e vai te trazer a melhor alternativa para você fazer. Michael, mas isso ainda não convenceu que Google Maps ela é uma inteligência, ou o Waze ele tem essa inteligência artificial. Quer um outro exemplo? Se de repente eu tenho uma rotina, na segunda e na terça-feira eu vou para a faculdade lecionar. Na quarta-feira eu não tenho nenhuma agenda. Quando você pega no final do dia do seu trabalho e coloca no GPS e olha, você vai ver que não vai ser o último lugar que você visitou. E sim, o último lugar naquele dia que, durante um mês, ele verificou o seu comportamento e vai começar a te indicar esses locais. Então, a inteligência generativa, ela aprendeu que toda segunda e terça eu vou na faculdade naquele horário. Assim como qualquer outro comportamento que vocês fizerem. Então, esse segundo tipo de inteligência artificial é aquela inteligência que vai sempre aprender. Então, ela precisa ter informações, precisa ter base de dados para que ela possa desenvolver e te entregar um resultado. Essa inteligência AGI, essa inteligência generativa, ela é a que está mais presente e mais evolutiva no cotidiano de cada um de nós. Desde quem mexe com design gráfico, quem mexe com tráfego pago, ou qualquer outro setor, a gente vai ver isso de maneira constante. Alguém aqui não usa Netflix? Aliás, não assiste um streaming? Todo streaming, desde Prime Video, Max, até mesmo o Globoplay, teve umas atualizações. Você sempre, conforme o seu consumo, ele vai te indicar. E isso não é só uma simples programação. Existe um reconhecimento de comportamento. Então, quando reconhece algo, uma característica que é humana, ou seja, um comportamento, essa inteligência ela vai contribuir. E o terceiro, faz sentido para vocês? Sabiam desses dois tipos de inteligência? E se eu entrar nesse último, que é o mais polêmico? Por que mais polêmico? Esse daqui é o que faz ter muito tabu entre as pessoas e é algo ainda hipotético, que é a inteligência, ela é conhecida como ASI ou superinteligência artificial. É aquela inteligência artificial daqueles filmes que a gente vê no cinema, que tem comportamento próprio, ela só não tem sentimento, mas toma decisões, tem atitudes, é a superinteligência. Por que ela é polêmica? Porque ainda ela está num conceito ainda hipotético. Mas existem estudos muito relevantes e importantes. Um exemplo, na área da saúde, como cura do câncer. A pessoa, ela vai no hospital, através de equipamentos de inteligência artificial com superinteligência, pode se diagnosticar e já ter o medicamento para curar. É meio louco isso, né, gente? É meio Black Mirror, né? Quem assiste Netflix sabe como funciona. Então, Black Mirror traz muita coisa nesse sentido de futurística, mas é algo que ainda está em desenvolvimento. Então, nós temos três. A ANI, que é a inteligência artificial limitada, a AGI, que é a inteligência artificial geral ou generativa, e nós temos a ASI, que é a superinteligência, que é algo que não está no futuro muito longo, tá? Muito distante da gente, mas para que todos nós possamos ficar atentos. Falando sobre esses três tipos, a gente sempre fica preso na inteligência artificial como o site GPT. Quando a gente fala, eu sei, eu uso inteligência artificial, eu uso GPT. Mas a inteligência, como eu já comecei classificando para vocês, ela é muito mais do que isso. E quando eu falo que ela é muito além disso, há grandes
empresas de tecnologia também estão trazendo soluções de inteligência artificial. Nós temos a OpenAI com a GPT, mas eu tenho o Google e a Microsoft. A Google com a Gemini e a Microsoft com a Copilot. Vixe, mais 3 nomes diferentes. Por isso que comentei, quem tiver um caderninho, quiser anotar ou tirar foto, fique à vontade. A GPT, que é a mais conhecida de todas, de todos vocês, e da maioria das pessoas, ela tem como principal função a geração de textos através de comandos. Vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, quando alguém falou de inteligência artificial, sobre quem faz a melhor pergunta. Quem faz a melhor pergunta, ou seja, quem faz aquele... Isso no GPT é conhecido como prompt. Então, fazer aquela pergunta ideal para que você possa obter a melhor resposta. Porém, ela também tem pontos fortes e fracos. Para começar, vamos em mais uma experiência aqui com vocês. Experiências não, mais um exemplo. Eu vou trazer para vocês sobre essa questão da versatilidade da GPT. Chat GPT, por favor, dar boas-vindas para os empresários aqui da Associação Comercial de José Bonifácio. Claro. Sejam todos muito bem-vindos à Associação Comercial de José Bonifácio. É um prazer ter vocês aqui conosco. Juntos podemos fortalecer nossa comunidade empresarial e promover o crescimento econômico da nossa região. Contem sempre com o nosso apoio e parceria para alcançar grandes resultados. Gente, eu só pedi para dar boas-vindas, boa noite. Tá aqui, gente. Agora nós vamos chegar num ponto que é importante vocês observarem. Todos estejam bem e animados ele para tá falando mais um encontro aqui. produtivo. Vamos fazer deste um momento de troca de ideias e fortalecimento dos nossos negócios. Sejam todos muito bem-vindos. GPT, agora me fala, por favor, uma perguntinha-chave. Qual é a data de corte da sua base de conhecimento? A data de corte da minha base de conhecimento é outubro de 23. Isso significa que tenho informações até essa data. Se precisar de algo mais atualizado, posso tentar buscar informações em tempo real. Bom, observem, primeiramente, que eu quero chamar a atenção de vocês. O tempo de resposta. O GPT ele te traz esse tempo de uma forma muito prática. Para quem ainda não utilizou, só usa no site, instalem. Todo mundo que tem Android ou iPhone tem o GPT. Só que essa função extra, ele está na versão paga. Então aí precisa adquirir para que você possa usufruir ainda mais. Mas ponto forte, ele tem essa versatilidade. Você consegue mandar um áudio, ele consegue te responder e trazer respostas criativas, fora as variedades de aplicações, porque você verifica um monte de aplicativos disponíveis no mercado que usam a base do GPT. Só que o ponto fraco, gente, é preciso que vocês possam ficar muito atentos. A segunda pergunta que eu fiz foi sobre qual é a data de corte da base de conhecimento do site GPT. Hoje, para quem não sabe, o site GPT ele já está na sua versão 4.5. Só que essa versão 4.5 é uma versão com acesso pago, que você vai ter mais recursos. A disponível gratuitamente, que grande parte do público está acessando, é a 3.5. Só que aí, está vendo ali a informação? A resposta que ele deu para nós aqui, ele foi com base na 4.5, perdão, que ele tem atualizações até outubro do ano passado, a sua base de conhecimento. A 3.5, ela ainda está estrita até setembro de 2001. Por que chamar a atenção de vocês? É uma inteligência que está passando por aprendizagem e obtendo conteúdos. Então, nem sempre a verdade ali é absoluta e é importantíssimo que a gente fique atento e verifique. Entendam por que a inteligência artificial não substitui o ser humano? Porque precisa de um ser humano para poder dar aquela humanização, dar aquela humanidade para o conteúdo. Mesmo quando vocês fizerem aquela pesquisa de sites onde você deixa o texto mais humanizado. Mas
Que loucura é essa? Como deixar o texto mais humanizado? Aí nós vamos falar sobre formas de linguagem, formas como que você tem a sua dicção, como que você costuma falar. Eu falo com mais gírias, eu falo com menos gírias, eu falo mais formal, eu falo menos formal. Então, como você vai educar? É importante agora a gente fazer uma comparação. Reparem agora no tempo de resposta com a Gemini. A Gemini é a tecnologia disponível do Google. Para quem estuda e já verificou essas informações, ela tinha um nome até o ano passado de Bard. Aí foi atualizada agora para Gemini, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer a mesma pergunta, vou pedir para ele fazer a mesma mensagem que eu pedi para o GPT. Observem o tempo de resposta e a entonação. Gemini, cumprimentar as pessoas que estão presentes na Associação Comercial de José Bonifácio. Olha o tempo. Ele está respondendo aqui. Aí vai vir um áudio. Prezados associados da Comercial de José Bonifácio. Boa noite. Em nome de Jimmy, gostaria de saudar cada um de vocês presentes nesta noite. É com grande prazer que nos reunimos aqui. Vou pausar aqui. Observem que ele responde, ele faz um texto descritivo, mas ele ainda tem uma dificuldade para trazer essas respostas criativas. Perdão, já estou com o microfone aqui. Que o GPT faz. Ele tem essa dificuldade. E qual que é o ponto muito forte quando eu falo de Gemini da Google? Que ele tem. A base dele é uma base atualizada. Se eu entro hoje e pergunto para o Gemini, ele vai falar que 17 de julho de 2024 é a base de informação que eu tenho. Por quê? Ele conta com a base de conhecimento do Google. Então, assim, o Google já está entre nós há quanto tempo? Quantas perguntas, quantas questões a gente coloca ali? Em contrapartida, a gente vê resposta. O tempo de resposta ele é mais lento e menos criativo que o GPT. Mas é uma ferramenta que é ruim? Não, não é ruim. Ela é muito útil para você poder ainda utilizar ela. Você está utilizando o Google na sua pesquisa, você consegue ativar hoje no Google e habilitar a função com Gemini, que você vai ter respostas mais intuitivas. Por isso, as pesquisas, o foco principal são pesquisas e conversas. Mas essas conversas feitas e realizadas através da pesquisa. Faz sentido isso para vocês? Estou falando alguma coisa, eu estou tentando trazer algo mais próximo de todos, tá? E, por fim, nós temos a Copilot. A Copilot, ela tem como foco principal integração com ferramentas. Se ela é da Microsoft, quais ferramentas seriam, na opinião de vocês? Quais as ferramentas que a gente usa no dia a dia do trabalho? Quais? Qual? Word, Excel, pacote Office. Word, Excel, pacote Office. Para o pessoal da tecnologia ainda tem Power BI. Então, ou seja, são muitas as ferramentas. O foco da Copilot é essa integração. E qual o ponto forte dela? Alguém aqui já usou o Microsoft Teams? Para que serve o Microsoft Teams? Para que serve o Microsoft Teams? As reuniões? As temidas reuniões online. Porque é reunião atrás de reunião, atrás de reunião. Aí, a Copilot, como foco principal, é integrar com ferramentas. Você já pensou não estar presente numa reunião e é uma reunião porque você teve algum compromisso e ela simplesmente te transcrever os principais pontos, quem falou e os pontos decisivos de uma reunião feita em vídeo. Já parou para pensar sobre isso? E se eu falar para vocês que é possível, que eu já testei? Algumas reuniões transmitidas no Sicredi, que a gente tem várias do sistema tal, é possível. E isso é muito legal. Ela consegue atribuir. E o que é mais interessante aqui, para quem desenvolve tecnologia, a Copilot, ela precisa de uma programação. E ela é interessante para as equipes que trabalham
onde você traz o tom de voz, o tom verbal que você gostaria que as comunicações da sua empresa utilizasse para a sua equipe. Mas o que é esse tom verbal? Eu vou falar formal ou eu vou falar para uma comunicação mais afetiva e mais próxima? Eu quero que os textos feitos pelos colaboradores tenham algum tipo de, alguma expressão muito com gírias, ou eu quero algo sem gírias? Então, a Copilot, ela tem essa forma. Aí, de repente, eu falo isso para vocês, nossa, Michael, mas isso é só para empresa grande. E se eu falar para vocês que aí que é o pulo do gato? GPT, Gemini e Copilot, elas têm grandes empresas de tecnologia trazendo esse suporte. Mas o melhor de tudo, ela tem proximidade para todos os tipos e todos os níveis de negócio. Hoje, vocês estão tendo acesso a essa informação. Vocês não precisam saber como fazer ali. Mas minimamente, quando a gente contrata um terceiro, eu preciso saber sobre o que eu estou pedindo para depois eu obter o resultado que eu quero. Faz mais sentido para vocês? Eu não vou colocar a mensagem da Copilot, porque o tempo dela ainda é mais curto que a Gemini. Mas ela tem esse benefício muito forte que é essa integração. Então nós temos o Gemini da Google, que foca muito essa questão da pesquisa e conversas. O GPT, que é na parte de textos e produção de textos, onde você, por meio de comandos. E nós temos a Copilot, que é integrada com as ferramentas da Microsoft. E ela não tem plugin para outras ferramentas. Ela é exclusiva da Microsoft. Alguém já deve ter visto, quem acompanha as redes sociais há alguns meses atrás, a febre daquelas imagens de inteligência artificial com característica da Disney. A tecnologia, a inteligência artificial da Microsoft, que é conhecida como Bing, foi quem trouxe isso e era de acesso gratuito. Então muitas pessoas podiam lá, se vocês colocarem hoje, que existem dois tipos de navegadores, tem o Chrome, assim, principais, o Chrome e tem o da Microsoft, que agora até fugiu o nome dele, me ajudem por favor, o Edge, que eu não me adaptei com o nome, mas o Edge. Se vocês utilizarem o Edge e colocarem no navegador principal, vocês vão observar lá que tem a função do Bing que vocês podem usar e brincar um pouquinho com a inteligência artificial, é bem legal. Recomendo para vocês. Bom, contextualizei para vocês. Falamos dos tipos, falamos o que é, falamos das principais inteligências. Agora vamos falar de negócio. Agora vamos falar dos benefícios para as empresas de vocês. O que uma inteligência artificial ela pode beneficiar cada tipo de negócio? Eu quero trazer 3 exemplos aqui. Eu trouxe 3 exemplos. O primeiro, análise de dados. O segundo, automação. E o terceiro, a eficiência e redução de custos. Eu acho que são 3 pilares que todo mundo aqui procura um pouco no seu dia a dia da empresa. Quando eu falo de análise de dados, eu estou falando sobre aquele entendimento de comportamento do meu consumidor. Pensa em entender o comportamento desse consumidor na sua empresa. Na sua empresa. E aí, de forma automática, você ofertar para esse consumidor o melhor produto para que ele possa já comprar ali. Sabe quando você acessa uma Amazon ou qualquer outra plataforma que você começa a consumir muito, ele vai entendendo o seu comportamento. Aí nós, da área do marketing, a gente usa um negocinho que chama remarketing para você receber mais anúncios sobre aquilo. Mas na ferramenta precisa de uma inteligência para saber que você tem interesse. Por exemplo, eu tenho interesse em jogos da Nintendo Switch, um exemplo. Mas, nossa, isso é muito específico. A hora que ele começa a verificar que eu tenho interesse de Nintendo Switch, ele vai começar a verificar os tipos de jogos que eu estou comprando. Aí quando, estou comprando mais RPG, mais jogo de futebol. O que vai acontecer? Ele vai oferecer outras linhas de RPG que são similares ao que eu estou comprando, ao comportamento que eu tive. É aí que a inteligência artificial atua, é aí que ela faz a diferença. E quando eu falo de analisar esses dados,
a inteligência artificial ela vai ajudar muito nisso. Automação. Reduz tarefas repetitivas. Já pensou você ter atualização de maneira diária do seu estoque? Sem você parar um minuto ali para ficar conferindo? Só por meio da inteligência artificial você já conseguir, todo dia você chega de manhã, toma teu cafezinho e está lá, você verifica teu estoque, como que está atualizado? A inteligência pode te beneficiar muito no dia a dia. E o terceiro ponto, quem aqui não vai atrás de eficiência e redução de custos? Quem aqui não quer reduzir essas questões operacionais de longo prazo? Então, pensa para empresas de logística. O grande desafio de uma empresa de logística é trabalhar a otimização da entrega. Então pensa como uma inteligência artificial, assim como eu citei o exemplo do Google Maps, ela entender como que está o fluxo de trânsito naquele dia e ao invés de ela avaliar apenas a distância, ela vai avaliar o tempo. Se avalia o tempo, eu estou perdendo alguma coisa porque ele vai andar mais, mas não, porque se ele está parado, ele está gastando combustível. Então, reduzindo o tempo, otimiza a minha logística. E uma inteligência artificial, ela vem como também esse ponto para beneficiar. Faz sentido? Beleza. E na prática? E na prática, como que a gente pode fazer isso acontecer? Aí nós vamos começar agora o nosso Anota Aí com algumas dicas de ferramentas. Para começar, eu quero falar sobre ferramentas que vão ajudar a potencializar a eficiência e produtividade. Produtividade nos seus processos de negócios. A primeira ferramenta que eu quero apresentar para vocês é o Jasper. Tá? Não se assustem com esses nomes em inglês, mas infelizmente boa parte das ferramentas são estrangeiras, então a gente tem que trazer essa linguagem. Mas, ou Jasper. Vamos ser já direto Jasper, né? Vamos colocar um R bem gigante do nosso interior. Para que serve essa ferramenta? É uma ferramenta muito bacana para quem vai gerar conteúdos para as redes sociais. Ou blogs. Mas peraí, o GPT não faz isso? Lembrem que eu falei para vocês? O GPT, ele é uma tecnologia que você vai trazer conhecimentos e gerar informações. A Jasper, ela vai começar a trazer coisas como linguagem, tom de voz. Isso assim, essa é um exemplo de várias que tem. Tá? Não fiquem presos a apenas uma. Estou trazendo algumas aqui que são as melhores classificadas para vocês. E para vocês que estão nos assistindo também na rede social. Então, essa ferramenta, ela auxilia muito. De repente você quer fazer uma agenda para quem mexe com social media, quer fazer aquele mês inteiro de temas e está sem ideia do que trabalhar. Quando você começa a alimentar qual é o público da sua empresa, as informações que você, qual produto que você trabalha, ela vai te trazer datas importantes e conteúdos para que você possa já desenvolver esse conteúdo. E óbvio, é muito importante que vocês analisem esse conteúdo depois também. Por quê? Para trazer aquele tom humanizado. Mas quando mais você treina, essa daqui ela é uma tecnologia, uma inteligência artificial de AGI, ou seja, ela vai obter aprendizagem, quanto mais treinamento ela tiver, melhor ela vai ficar. É meio assustador isso, mas é realidade e ela depende da gente para que isso aconteça. Faz sentido para vocês? A nossa segunda dica. Cuidado com os direitos autorais. Esse é um ponto importantíssimo que eu quero trazer, por conta que existem até discussões falando sobre essa questão hoje no Congresso, e eu acho correto que precisa ter esses limites. Nada desenvolve se a gente não tiver algo que regulamenta. Por que cuidado com esses direitos autorais? O GPT, ele pega a base de conhecimento até setembro, o GPT-4, outubro de 2023. Correto isso? Porém, ele vai pegar de tudo e de todos. Artigos, matérias. Não vai perguntar se é fulano, se é ciclano, ele vai pegar. E aí, se você acha que está às vezes desenvolvendo algo 100% autoral, totalmente seu, aí você pode sofrer um grande equívoco. Então é importante a gente ter esse cuidado. O GPT ele vai te auxiliar
a trazer insights para desenvolver. Ferramentas como a Jasper, ele vai pegar a sua base, então você vai alimentar com a sua base de conteúdo e vai desenvolver matérias e informações conforme você já tem propriedade intelectual. Agora, tomem cuidado. Não estou falando que é para você ter medo de GPT, mas a gente precisa analisar. Porque essa, se vocês observarem, é uma das grandes discussões que existem hoje no cenário político atual, referente à inteligência artificial. Faz sentido? E, claro, revise sempre. Essa revisão humana, a gente, por mais inteligência artificial, ela serve para facilitar o processo, a gente precisa se atualizar, não deixar de lado essa humanidade. Porque senão daqui a pouco vai acontecer todo mundo falando a mesma coisa. Que é um exemplo não muito distante, já teve tempo, os famosos bancos de imagens. Já ouviram falar de banco de imagem? Alguém não sabe o que é um banco de imagem? Banco de imagem são sites com várias fotografias utilizadas assim por muitas pessoas. E o que começou a acontecer alguns anos atrás? Você via, vou pegar um exemplo aqui, vou pegar o Evaristo. Vamos falar que o Evaristo, ninguém conhece ele. Tá? Que seja uma figura tirada desse banco de imagem. Aí vocês fazem uma propaganda aqui da ACE. De repente você vai olhar um outdoor da OK. Aí você olha um outdoor do Sicredi, a mesma pessoa, a mesma pose. Entende que aí a sua comunicação falha? Facilita o processo, mas você perde a sua identidade. Então, a inteligência artificial, a gente também tem que ter esse cuidado. A segunda dica, para quem trabalha com produtos, trabalha nas redes sociais para poder... eu não tenho fotógrafo profissional, mas eu trabalho com catálogo de produtos diferenciados e eu quero sempre publicar alguma coisa no meu e-commerce, essa Hitpol. O que é essa Hitpol? Ela é uma ferramenta que vai melhorar a qualidade das suas imagens tiradas no teu aparelho. Olha que legal. Então, exemplo, catálogo de produtos impressos online. Você pode usar digitalmente, mas também pode usar, imprimir essas fotos. Mas ela vai ajudar. Aquela foto que você pega, tira, aí você fala, nossa, a luz não está legal, o meu celular não é da melhor qualidade. Essa é uma ferramenta que vai contribuir, por meio da inteligência artificial, melhorar essas fotos. Ela também tem uma boa classificação. A nossa terceira dica, o Fireflies.ai. Muito parecido com a tecnologia da Copilot de transcrever, Fireflies, a Copilot, ela é integrada a qual empresa? Microsoft. Já o Fireflies, ele tem essa mesma essência de integração, porém com muitas outras ferramentas, muitas outras plataformas. E qual o principal benefício? Transcrição dos vídeos, das reuniões. Aí eu estou falando de reuniões no Meets, estou falando no Google Meets, estou falando de reuniões no Teams ou mesmo no Zoom. Então você pode estar participando, às vezes, está naquele dia corrido. Você está no meio de... assistindo uma aula que é EAD e precisa de uma descrição porque você não vai poder participar. Você pega esse link e você consegue transcrever os principais detalhes. Às vezes é uma aula de 2 horas e você não tem 2 horas do teu dia para poder resolver aquela atividade. Essa ferramenta é uma ferramenta que vai, por meio da inteligência artificial, vai analisar o vídeo e vai transcrever, te auxiliando no dia a dia. É legal? Eu acho isso sensacional. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Falando agora para a parte eu falei sobre produtividade e processo, agora eu vou trazer algumas dicas de análise de dados e principalmente de identificar tendências. Isso daqui, já vi 2 ali que ficaram e tem. Vou apresentar para vocês a primeira dica. O Google Cloud Auto ML Vision. Meu Deus do céu, o Michael fez um xingamento para nós e a gente não está sabendo. Galera, é um termo muito técnico, mas basicamente ele vai ajudar os desenvolvedores a fazerem atividades do dia a dia. Exemplo, já pensou, você monta um e-commerce,
Você simplesmente, você usa o Repo, coloca as suas fotos, ele melhora todas as fotos, você faz upload, sobe para o teu site, e aí essa ferramenta, o que ela faz? Ela autoclassifica todos os teus produtos. Exemplo, se é feminino, masculino, se é infantil, se é moda esporte, se é moda praia, enfim. O céu é o limite. E eu estou falando na área de vestimenta, mas isso serve para várias outras categorias. É uma ferramenta que, esse é um exemplo, que ela vai te contribuir para isso. Mas, Michael, eu não mexo com programação. O meu negócio é vender, o meu negócio é administrativo. Mas você tem a informação agora, vocês têm a informação, e agora vocês podem ir atrás de um fornecedor que possa te atender isso. Tendo esse conhecimento, aí já muda. Você sabe o que cobrar. Não fica aquela coisa... Sabe aquele comentário que nós víamos muito também há poucos anos? Eu quero uma empresa para aumentar os meus seguidores. Vocês já ouviram isso? Vocês falam isso? Não? Que bom. Porque assim, nem sempre a quantidade de seguidores de uma página de uma empresa significa sucesso. Porque às vezes a minha empresa está localizada aqui em Bonifácio. E o meu foco é só Bonifácio. O que adianta eu ter 10 mil seguidores? Então eu entender o que eu quero, o meu propósito da empresa, e entender as possibilidades do mercado, e falando de inteligência artificial, tem aqui. Você é uma ferramenta que desenvolvedores não precisam ter muita experiência, porque o Google já traz toda essa expertise, e quando entra uma ferramenta do Google, entra qual ferramenta que pode ajudar vocês? Foram 3, GPT, Gemini e Copilot. Qual das 3? Não ouvi. Gemini, ou Gemini, enfim. Então assim, essa ferramenta ainda vem com essa integração do Google, que aí você pode potencializar, além de ser uma ferramenta para análise de dados, ela vai potencializar ainda mais por meio da inteligência da Gemini, que é da própria Google. Então você vai ter uma experiência ainda mais imersiva. E nós temos a dica 5, que é uma outra plataforma que também serve para análise de dados, só que essa plataforma ela é um pouquinho mais complexa. Observem aqui, ó, você vai precisar desenvolver modelos de aprendizagem. Quando eu falo modelo de aprendizagem, perdão, é automático, né? E eu estou com o microfone e vocês não falam, olha só, é muito automático, perdão. É o hábito, é ele que falou agora, e foi automático. O que acontece? Essa ferramenta, ela é o hábito. Se prender minha mão também não falo. Ela vai sofrer aquele modelo de aprendizagem. Lembra dos tipos de inteligência artificial, a AGI, que é a inteligência geral ou generativa, artificial geral ou generativa? Então, ela vai aprender esse modelo de linguagem, vai se capacitar e vai te trazer entregas. Um bom exemplo aqui, pensa, você tem uma ferramenta que já manda comunicados de maneira constante para o teu cliente, parabenizando o aniversário, parabenizando porque o filho nasceu. Michael, mas existe CRM para isso hoje. Existe sim o CRM, que ele vai ter os dados. Mas para você fazer esse tipo de contato precisa de alguém, certo? Quando você pega a inteligência artificial, você passa a automatizar. E aí nós temos ferramentas como essa, que pode entrar dentro de um CRM para poder potencializar esse tipo de contato. Então, você tem uma base de clientes com 500 clientes, pensa você trabalhar todos esses 500 clientes, não é mandando 500 mensagens, não, é ter aquele cuidado. Por exemplo, você tem lá um cadastro básico, por isso a importância dos dados. Eu tenho lá o aniversário dele, e todo mês ele manda uma mensagem, todo mês de aniversário ele manda uma mensagem para ele. Ou nesse cadastro, de repente você coloca lá que ele é casado, que tem X filhos, e você coloca a data de aniversário dos filhos, data de casamento. Pensa você mandar para o teu cliente uma mensagem felicitando ele pelo casamento e coisas assim. Entende como isso
melhora a experiência do consumidor, melhora a experiência do cliente, e vocês estão utilizando o quê? Uma inteligência para agilizar esses processamento de dados. Faz sentido? Esse exemplo que eu trouxe, ele expõe mais ainda a relevância e a importância dos dados. A gente vive hoje um mundo em que o Brasil é um dos poucos países que tem uma lei de proteção de dados. Então, nós precisamos cuidar bem, para quê? Para que a gente não sofra, como vem acontecendo nas redes sociais, tigrinho e outras questões de golpes, porque a inteligência artificial, quando você utiliza da maneira correta, quando você tem a autorização do teu consumidor, você vai conseguir fazer essa experiência de uma forma bacana e constante. Por isso é muito relevante, e isso se torna uma espécie de ouro. Os dados hoje de um cliente, do consumidor, com eles você consegue desenvolver muita atividade. E quando eu digo atividade, não é trabalho de spam. O que é aquele trabalho de spam? É aquele trabalho que eu achar, é aquele efeito comercial batedor de meta. Aquele efeito comercial que eu pego, hoje eu preciso mandar isso aqui para todo mundo, essa mensagem, porque a gente está com uma condição imperdível, porque, vem aqui, é só hoje, vem e não participe porque é tempo limitado. Ou seja, todo mundo faz. Todo mundo já faz essa mensagem de maneira automatizada. Mas a inteligência artificial, ela vem com um propósito de trazer um pouco, é um pouco ambíguo essa situação, mas ela traz um pouco de humanidade, aquilo que a humanidade já torna mecânico. Nossa, bonita frase. Vamos anotar. Mas por quê? Mecânico. A gente está acostumado a bater meta, a gente está acostumado a ir no automático, sem perceber. E aí, de repente, a gente começa a criticar uma inteligência artificial. Mas, poxa, como que eu posso utilizar ela para que ela tem que ser utilizada por nós? Ela que tem que ser utilizada por nós. Só que a gente precisa conhecer para poder aplicar da melhor forma. Faz sentido para vocês? Aí, pulei aqui. Qual que é a importância desses dados? Ela vai nos permitir previsão de tendências. Quando a gente prevê tendências, a gente compreende comportamentos. O que o meu consumidor está fazendo, as preferências que ele está tendo. De repente, ele gostava de azul e de repente começou a ter interesse por vermelho. Qual o problema disso? Vamos oferecer coisas mais vermelhas para ele. Adaptar produtos ao mercado. Eu estou no ambiente digital, ou mesmo ambiente, isso não é só exclusivo no digital. O ambiente físico também, com os dados muito bem atualizados dos teus clientes, esse é o desafio do físico, tá, gente? Com o digital. O físico, para você ter a mesma experiência com uma inteligência artificial, você precisa ter essa atualização de maneira corriqueira dos teus dados. Esses dados precisam estar atualizados e minimamente uniformes. No ambiente digital, como o próprio cliente coloca, aí você pode programar questões de validação que vai otimizar ainda mais. E ajustar as ofertas conforme as sazonalidades. Exemplo, na região sul, esse ano, infelizmente, nós tivemos uma catástrofe. Não sei se vocês sabiam, mas muitas empresas que trabalhavam com tráfego pago, que são aqueles anúncios pagos da internet, tiveram que recorrer, e outras que esqueceram o que acontecia. As pessoas estavam recebendo ofertas de produtos. Pare e pensa, o que uma pessoa naquele momento vai precisar de qualquer tipo de oferta a não ser um apoio de mais humanidade? Uma inteligência artificial, quando ela entende essas conformidades, essas questões sazonais, ela vai minimamente restringir a sua empresa de ter esse tipo de contato e vai trabalhar com uma forma, mais uma vez, mais humanizada e pensando no cliente. Poxa, não é o momento dele. Então eu saio do automático, eu saio da oferta e passo a cuidar mais daquilo que a gente defende fisicamente todo dia, que é o relacionamento próximo com o cliente. Quem aqui, quantas palestras, vocês vão ter, um dos palestrantes vai falar sobre venda, se não me engano, na semana que vem. Então, quantas pessoas e como ele vai falar para vocês sobre essa questão da importância da venda. Mas a venda sem a humanização, sem esse contato, a gente não gera fidelidade, aí se torna automático. E sem querer vocês estarão praticando como robozinhos. Por quê? Eu estou só vendendo. Então a inteligência artificial, ela ajuda a identificar essas questões.
E identificar oportunidades. Oportunidade de vendas, personalização nas recomendações. Automaticamente, o que eu vou ter? Mais fidelidade do meu cliente. Então, eu ter contatos personalizados, produtos que vão atender a minha necessidade, o meu gosto, melhor é e a forma como eu vou trabalhar. Existem inteligências artificiais que vocês derem um Google, um YouTube, vocês vão verificar que as pessoas, existem máquinas que elas vão olhar, quando elas vão fazer análise, é como se fosse um mapa térmico do site, olha a sua íris, e conforme você está mexendo o olho, ele vai identificar qual é o teu foco de olhar. A inteligência artificial ela também entra nesse contexto. Mas aí é uma questão um pouco mais longa, mas convido vocês a pesquisarem um pouco mais sobre. E experiência do cliente, que é o que nós estamos falando. Redução de tempo de espera, identificação da buyer persona. Alguém sabe o que é buyer persona? Não conhece? Buyer persona é aquele cliente que você pega, coloca como foco principal. Existe esse nome bonitinho, buyer persona, mas nada mais é do que você pegar, fazer uma característica do teu cliente, criar um avatar. Você vai saber que o teu cliente, o perfil do teu cliente, por exemplo, é agro, tem 45 anos, gosta de atividades esportivas, enfim. Você começa a descrever. Então, a inteligência artificial ela vai te ajudar a identificar as suas buyer personas. Ao invés de uma, você pode ter várias, automaticamente tendo uma personalização do que você vai oferecer para o cliente. E um suporte adequado. Quando eu falo de suporte adequado, o cliente ele vai ter respostas mais autônomas. A gente vai encontrar muito sobre os apaixonados pela marca, ou os famosos lover brands, né? Que são aquelas pessoas que não trocam a sua marca por nada. Que empresário não tem essa vontade de ter a sua marca e ter aquele cliente que ele é muito fiel. E hoje em dia, fidelidade é algo que para a gente dá para mais um tema de palestra, por quê? Nós recebemos informações de todos os lados. Nós somos, a todo momento, nós somos atingidos por ofertas e condições. Então, o que eu preciso é conquistar. E essa conquista vai por meio da experiência. E a inteligência artificial, ela entra para dar esse apoio. E essa inteligência artificial, que é a nossa dica de número 6, ManyChat. Ela é muito bacana e eu recomendo muito vocês utilizarem ela. Para quê? Tem um exemplo aqui. Redes sociais. Já pensou? Você faz aquele store e aí você faz o seguinte comentário no vídeo. Comente aqui que eu te mando uma mensagem, a oferta do meu produto. Ou pegue e mande um direct que você vai receber as condições especiais. Você faz uma automação, você coloca todo um fluxo de processo e aí o cliente te responde. Você pode integrar com o WhatsApp ou mesmo fazer a comunicação tudo dentro do Instagram. Então, essa ferramenta, para quem não tirou foto, é essa ferramenta, ManyChat. Recomendo, é uma ferramenta intuitiva, é uma ferramenta de fácil utilização. Você precisa fazer essas integrações e você vai conseguir ter uma experiência muito imersiva com as suas redes sociais. Recomendo demais. A gente precisa se atualizar, porque sabe aqueles anúncios que você, de repente, você comenta e isso tem muito no TikTok, Kawaii, o pessoal coloca um produto da Shopee, aí de repente coloca no áudio, comente tal palavra que eu te mando o link. Esse comentar tal palavra nada mais é do que uma palavra-chave, um comando que em ferramentas como o ManyChat, ele reconhece e automaticamente você, de maneira quase simultânea, tá? Se estiver bem configurado é simultâneo. Você recebe já o link no seu direct com o teu produto. Isso é inteligência artificial, você pode mensurar. Isso no tráfego pago, para quem for trabalhar esse tipo de situação, tem N possibilidades. Legal? Agora, a gente já está caminhando para o final. Cenário brasileiro. Como que está o nosso cenário? Para a gente poder falar de cenário brasileiro, eu tenho algumas perguntas e convido aqui para que vocês possam refletir.
A inteligência artificial, ela substituirá a mão de obra humana? A inteligência artificial, as empresas vão adotar essas tecnologias diariamente? Terceira reflexão, como isso pode ou como isso afetaria produtos, serviços e a rotina de profissionais de várias áreas? Para isso, foram pesquisados 721 pessoas e eu quero partilhar esses dados para vocês. Dessas 721 pessoas, 37% afirma que utiliza a inteligência artificial. Desses 37%, 27% usam IA para tarefas rotineiras do trabalho, enquanto 24% usam para processos internos. Ou seja, existe a curiosidade. O que falta é a gente se informar mais e se atualizar cada vez mais para que a gente também não caia em golpes. Em quais áreas da empresa a inteligência artificial está sendo mais aplicada? É meio óbvio, né, quando a gente fala isso, porque a gente vê aqui, em primeiro lugar, tecnologia de informação, em segundo lugar, nós vemos aqui atendimento ao cliente, e em terceiro, marketing. Mas, gente, eu queria chamar a atenção para vocês numa coisa. A gente está falando de inteligência artificial para melhorar a experiência do cliente. E olha aqui, 12%. Ou a área administrativa, que a gente estava falando sobre processos, 13% usa. Ou seja, os 4 menores aqui, né, 1% nem sabe do que usa. Está ali de curioso. Mas vamos atentar aqui. Os 3 últimos locais, as empresas às vezes não deixam de utilizar. Sabe aquela questão que a gente fala sobre menos operacional e mais estratégico? O operacional, ele nunca vai deixar de existir. Mas eu pegar, parar, planejar, estabelecer objetivos e metas, vai otimizar muita coisa. Vai evitar o famoso fazer reunião, da reunião para a reunião. Acho que isso, infelizmente, é uma realidade que acontece em vários mercados. Mas eu queria trazer isso para que vocês pudessem observar quanto de oportunidade cada um de vocês, cada empresário tem nos seus negócios e principalmente administrativo. Eu sei que existe compliance, temos que seguir. Mas mesmo com compliance, para quem não sabe, compliance são regras de processo. Mesmo com essas regras de processo, é possível você utilizar essas atualizações e utilizar essas ferramentas para você poder otimizar, acelerar processos e pensar menos operacional e mais estratégico. Se eu tenho menos operacional e mais estratégico, a empresa eu vou ter mais vendas. E ninguém monta uma empresa para ser bonito. A gente monta para ter lucro. Então, isso, você passa a ter retorno e você passa a utilizar isso de uma maneira mais positiva. Esse ponto de atenção. Há um grande potencial de crescimento de inteligência artificial no Brasil. A gente verifica ali. Empresas devem priorizar segurança de dados e ética para ganhar a confiança dos consumidores. Por quê? Nesse estudo, eu não falei a fonte, tá, gente? Reports Hotmart Opinion Box 2024. Tá? Tirem fotos se quiserem para vocês poderem ter mais acesso a isso. Mas entenda que, concordo e discordo. Não devemos ter medo da inteligência artificial. 50% dos consumidores entende que não deve ter medo e sim conhecer do jeito certo de usar. Beleza. 49% já traz a informação. Tenho medo para onde vai parar a inteligência artificial. São esses tabus que a falta de informação traz. Mas observem isso daqui. A inteligência artificial ela ainda não está pronta para ajudar as pessoas comuns no seu dia a dia. 33% concorda com isso. E 35% concorda que a inteligência artificial coloca em risco a integridade da internet como conhecemos. Vocês acham que isso é fato, depois dessas informações? O que falta muito, talvez, é um pouco mais de informação. Para que a gente estabeleça, principalmente, esse pilar de segurança para os nossos clientes. E por fim, qual que é o sentimento de vocês?
Quando você lê, ouve, aprende ou fica sabendo de algo relacionado aos avanços da inteligência artificial, você se sente mais animado, com vontade de saber o que está por vir? Apreensivo, com medo do que há por vir? Ou ambos? Nós tivemos aqui a maior resposta com ambos. E vocês? Como vocês se sentem ouvindo um pouquinho do que eu trouxe hoje? Porque o que eu trouxe hoje foi realmente um compilado para 45 minutos. Um compilado de tudo o que está acontecendo para que vocês possam, minimamente, o propósito é despertar curiosidade e o interesse de saber mais para utilizar e democratizar a informação nos negócios de vocês. Mas a boa notícia, existe IA para todo mundo. Existe inteligência artificial para todos os negócios. E quando eu falo isso, pesquisa, atendimento ao cliente, detecção de fraudes, automação de operações, análise de dados, entre tantas outras. Eu destaquei essas porque são as que na pesquisa o pessoal encontra mais dificuldade e as pessoas administrativas deixam de ter esse olhar. Tiraria essa foto depois, se quiserem tirar, para a gente poder, que eu vou passar para vocês agora aonde você pode escolher a melhor inteligência artificial. Posso seguir? Qual que seria essa escolha ideal? Aí eu apresento a minha última dica da noite. Top AI Tools é uma plataforma onde ali você pode pesquisar a sua necessidade. Lá você vai indicar um ranking de utilizações e ferramentas de inteligência artificial conforme a experiência de usuários, o que vai facilitar a sua escolha da ferramenta de inteligência artificial ideal para a sua empresa. Então, tire essa foto também. Esse é a nossa 7ª dica, a dica para a gente fechar esse nosso bate-papo. Fiquem sempre atualizados sobre os avanços da inteligência artificial e sobre todas as informações que ela pode trazer. Afinal de contas, ela está em constante evolução e revolução. Aqui não podia ser diferente, trouxe o meu avatar e um convite especial para vocês. 2. Se vocês acessarem esse QR Code nesse momento, vocês vão ter acesso a um PDF com as ferramentas, com mais ferramentas divididas com imagem, vídeo, processos e dados, para que vocês possam escolher e utilizar no seu dia a dia. E convido também para que vocês possam ouvir são 5 minutos de áudio, o meu podcast Resenha de Marketing, que fala bastante sobre essas informações e dicas do dia a dia. Então é isso, eu quero agradecer todos vocês e vou abrir para as perguntas se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Muito obrigado, gente. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Você fala muito sobre segurança e integridade de dados, né, Sim. De que forma está sendo tratado isso? A minha empresa é de segurança cibernética, então a gente está o tempo todo tratando isso, vendendo dados de empresas. E como é que a IA está tratando isso? Como é que eles estão trazendo isso para esse negócio? A IA está trabalhando primeiro em compliance com a LGPD brasileira, que é a Lei de Proteção Geral dos Dados. Em segundo, sobre as validações das informações, para poder identificar informações falsas, dados que as pessoas queiram, aplicar qualquer tipo de fraude, colocar dados de pessoas que não estão vivas mais. Então, a inteligência artificial ela entra hoje muito junto com o governo também, porque tem a base do governo hoje para essa configuração, onde ela vai validar os dados. Então, respondendo de uma forma objetiva e direta, seria a validação dos dados para que faça e leve mais segurança das informações que as empresas estão usando. E principalmente com relação à proteção sobre riscos de invasões. Vocês podem ouvir falar, fazendo um paralelo com redes sociais, quem já ouviu falar sobre 2 fatores? Segurança de 2 fatores aqui. Alguém não conhece isso? Levanta a mão quem não conhece, por favor.
Pessoal, é importantíssimo e atrela muito com a pergunta que, desculpa, o Fernando trouxe. A empresa dele de segurança de informação, segurança cibernética. Nós estamos falando de rede social, que é um negócio que todo mundo tem. Segurança de 2 fatores é justamente esse ponto que a inteligência artificial ela vai atribuir sobre validação. Por que 2 fatores? Você não está mais seguro apenas com sua senha. Você precisa estar anexado dados como telefone. Existe um aplicativo dentro da Google que chama Authenticator. Esse Authenticator, ele vai gerar um código de ativação que ele é muito parecido com o token de celular que vocês usam quando vão fazer operações no celular em instituições financeiras. Então, pessoal, recomendo, procurem a questão de autenticação de 2 fatores das suas redes, tá? E Fernando, só reafirmando, validação dos dados junto com compliance das organizações e governo. Por isso que está uma discussão muito grande hoje no governo sobre essa regulamentação, sobre o que pode, o que não pode utilizar, como que vai regulamentar, até que ponto vai a utilização da inteligência artificial. A gente está com um período aí de política que aconteceu recentemente uma voz feita por inteligência artificial de um político. Então, nesse quesito, hoje, regulamentação de governo e validação de dados. Eu vou fazer igualzinho eu falo com os meus alunos, pessoal. O propósito da informação hoje, da palestra, não é que vocês decorem, é que vocês entendam um pouquinho das possibilidades. E eu espero que esse propósito tenha sido atendido. Foi uma satisfação vir aqui hoje à noite em convite. Quero parabenizar toda a diretoria da Associação Comercial. É o 3º ano que a gente está presente, é o 3º ano. Eu sou um colaborador Sicredi, então essa parceria, estou com mais colegas aqui da instituição, então é uma grande satisfação poder estar aqui e compartilhar com vocês. É isso, eu acho que nós encerramos então. Obrigado a todos.